Muito boa noite. É um grande prazer em vir a esse que é o segundo maior estado da nossa federação, a um estado que, como diz um livro de história muito bonito, foi capital de um país que morreu para que o Brasil nascesse. O Grão-Pará teve que morrer para que o Brasil nascesse. E hoje, em particular, eu quero falar brevemente a vocês coisas que eu espero que sirvam para reflexão, questões que sirvam para que a gente possa pensar e pensar de uma forma inovadora. Em primeiro lugar, nós vivemos um momento específico na história do Brasil. Nós vivemos um momento em que a consciência do Estado, e de forma muito positiva, inclusive o peso do Estado, é sentido pelas pessoas porque a política se capilarizou, a política chegou às ruas e isso tem um aspecto positivo. Muitos brasileiros discutem o peso dos impostos, o custo do Estado e começam a descobrir uma coisa que os americanos dizem desde o século XIX, que não existe almoço grátis. É muito bom, acho que é um momento privilegiado, que o Brasil comece exatamente a descobrir, pode passar, a descobrir que nós estamos entre os grandes pagadores de impostos do mundo e comecemos a exigir cada vez mais que esses impostos sejam transparentes, justos, aplicados a quem os pagou, cada vez mais direcionados à sociedade que sustenta a todos nós, inclusive a mim, que sendo professor da Unicamp também sou um servidor público. Que cada vez mais a gente descubra que existe uma possibilidade de nós transformarmos este país, e talvez seja um momento especial a esse respeito, que a ideia de sacrifício de pagamento seja acompanhada da ideia de justiça, transparência, ética e assim por diante. Ora, mais do que nunca, o Estado brasileiro, nós, servidores, como eu digo aos meus alunos, o espaço que vocês têm aqui na universidade é pago com ICMS cobrado de produtos de todas as pessoas. É necessário que a gente leve em conta essa imensa missão que é servir, e servir bem, e servir publicamente, para que as pessoas sintam que existe um Estado que valha a pena. Ora, de todas as formas, eu quero tocar num ponto que vai certamente provocar uma ideia, talvez até estranha. Muitas das federações brasileiras, como o meu estado natal, Rio Grande do Sul, como Minas Gerais e outros, lembramos e celebramos questões que dizem respeito à falta ou à rebeldia de alguém contra o Estado. Quando Felipe dos Santos foi morto em Minas em 1720, ele estava se levantando contra a casa de fundição, que estabelecia o quinto, o ouro quintado, 20% da arrecadação de todos os metais preciosos. Vocês se dão conta que no século XVIII houve rebeliões contra 20% de imposto, que se Tiradentes e Felipe dos Santos ressuscitassem hoje, ficariam assustados conosco, porque eles perderam a vida por menos da metade daquilo que nós pagamos hoje num Estado democrático. Muito curiosamente, nós celebramos pessoas e fazemos feriados nacionais, como 21 de abril, por pessoas que se levantaram contra o fisco. Pessoas que consideraram injusto, excessivo e, inclusive, utilizando mecanismos autoritários como a derrama,
ao fazer o fisco. O meu estado natal celebra a mais longa rebelião, iniciada no mesmo ano que a célebre cabanagem aqui do Pará, 1835, só que no Rio Grande do Sul, estendida até 1845, no qual, entre outras coisas, a elite gaúcha estanceira reclamava dos impostos sobre o charque e queria evitar a repressão, a migração de pecuária na fronteira, ou seja, no fundo defendendo a possibilidade de atravessar a fronteira sem impostos. Muitas vezes, na história do Brasil, a questão do fisco, da fiscalização, da quantidade, do exercício de todos os impostos, foram um alvo direto para nós pensarmos que as pessoas que pagam o imposto pareceram na sociedade brasileira como pessoas que seriam pouco inteligentes. Num sistema que tantos sonegavam historicamente, quem pagava parecia bobo. Num sistema em que as pessoas seguem nas faixas adequadas, quem anda pelo acostamento parece esperto, parece com uma inteligência acima da média. E como diria o grande Rui Barbosa, advogado baiano, quadro que meu pai tinha no seu escritório de direito, de tanto ver triunfar a injustiça e as nulidades, os homens chegam a ter vergonha de ser honestos. Uma das coisas que eu tenho percorrido o Brasil e tenho o privilégio de ter dito é que nós temos que repensar esses valores, valores que nasceram na nossa tradição colonial, em que Portugal, distante, emitia regras grandes, regras que não podiam ser quebradas, regras que não podiam ser contestadas, mas estava distante de nós. Resultado, o brasileiro criou um sentimento diante da lei único no mundo de várias formas. O brasileiro criou um sentimento de que a lei se acata, mas não se cumpre. O rei se obedece, mas não se segue. A lei tem que ser inteiramente curvada a minha cabeça diante dela, porque o Estado tem o poder repressivo, o poder de polícia, mas eu não cumpro de fato. Estava nascendo aqui uma tradição nossa que nenhum estrangeiro entende até hoje. A expressão, essa lei não pegou. Nenhum estrangeiro entende essa expressão. Mas como assim, a lei não pegou? A gente diz, a lei não pegou. Eu quero dar um exemplo aos senhores bem comezinho, bem simples, da nossa interpretação da lei. Eu, em função de ter trabalhado numa comissão do MEC, por percorrer o Brasil como professor, já apliquei prova em quase todas as unidades da federação, por vários motivos. E ao término de uma prova, eu digo aos alunos, entreguem a prova. E os alunos em todo o Brasil, sem exceção, dizem a mesma coisa que os senhores conhecem. Entreguem a prova. Nós brasileiros temos a resposta na ponta da língua, que é só mais um pouquinho. Se eu dissesse isso a um alemão, tenho certeza disso, o alemão entregaria a prova. Se eu dissesse a um francês, ele constituiria um comitê para examinar se o tempo dado para a prova é suficiente. Se eu digo a um brasileiro, o brasileiro não me entrega, mas também não me desobedece, porque ele sorriu e disse, só mais um pouquinho. E se eu começo a puxar a prova, ele continua escrevendo mais um pouquinho e sorrindo. Ele não me entrega, como tal não me obedece, mas não me enfrenta. Ele não me diz, vem pegar se você for homem, por exemplo. E ao mesmo tempo ele não entrega. Essa relação ambígua com a lei é uma das chaves de um problema que eu quero tocar. Se nós cumpríssemos estritamente todo o impulso fiscal, se nós pagássemos todos os impostos zelosamente, em todas as legislações, em todas as proporções e alíquotas possíveis, talvez nós enfrentássemos mais a questão fiscal.
Mas como nós, muitas vezes, somos estimulados por nós mesmos, por colegas e por outros a sonegação, nós toleramos que a legislação exija X ou Y. Só para dar um exemplo aos senhores que vai espantá-los, obviamente não é o caso dessa noite, faz 30 anos que eu falo sobre ética e dezenas de vezes recebi a seguinte proposta: professor, dá para fazer a palestra sobre ética sem nota fiscal? Reflitam, senhores, na frase: palestra de ética sem nota fiscal. Então, naturalmente não foi o caso dessa noite aqui. Já reagi de forma mais ou menos violenta e sugeri: por que não contratar uma palestra sobre educação de crianças dada por um pedófilo? É a mesma coisa. Ou seja, a capacidade que nós temos de pensar a lei e as adaptações da lei é uma capacidade estranha, é uma capacidade problemática, que nasceu de uma tradição histórica que hoje nós podíamos chamar de jeitinho brasileiro ou gambiarra. Gambiarra, inclusive, foi o nome oficial que se deu ao espírito da abertura das Olimpíadas em agosto deste ano. A gambiarra está presente nesse tipo de ideia, no qual somos capazes de consumir mais tempo improvisando do que nos dedicando ao que deve ser feito. Somos capazes, como quase todos os alunos, minha experiência pedagógica, de consumir horas fazendo a cola, mas não dedicar meia hora a ler o texto que deveria ter sido feito. A gambiarra é uma capacidade de passar por cima dos outros, mesmo em nome de bons princípios, dizendo, por exemplo, que eu quero me dar bem. Eu vou ao Japão todos os anos e o ano passado uma aluna minha na viagem esqueceu a bolsa no trem-bala. Apavorada, ela gritou para a guia quando saiu que tinha esquecido minha bolsa, e a guia tranquilizou: não se preocupe, a guia falava muito bem português, o trem volta. O trem-bala voltou, Osaka, Kyoto, e a bolsa estava lá. E ela gritou feliz: minha bolsa está aqui. E a guia assustada: mas claro, quem pegaria a sua bolsa? Eu tentei explicar a ela que eu venho de um país que por vezes some o trem da licitação, quanto mais a bolsa, não é? E isso é para tentar dizer que o mesmo aluno que me pede para sair da aula para fazer um protesto contra a corrupção no Brasil, uma coisa boa, passa a lista de presença para assinar pelo colega. O mesmo aluno que me apresenta um atestado on the rocks, frozen, frio, reclama, faz seminários e analisa que a corrupção é institucional no Brasil. Ou seja, todas essas questões que eu pretendo mexer com as nossas cabeças dizem respeito a esse tipo de situação em que alguém adverte a motorista que ela está prestes a se chocar com um animal usualmente conhecido como vaca, e grita ela para advertir vaca, e a motorista, supondo ser uma referência a ela e não ao obstáculo, contra-argumenta com a insinuação de que o casamento daquele que a adverte contém uma sociedade anônima. Não posso repetir palavrões para uma plateia tão seleta, mas a ideia do nosso trânsito, como eu disse há pouco na entrevista à imprensa aqui do Pará, eu não acredito que o trânsito seja um termômetro isolado. Em todos os países onde o trânsito é civilizado, a política também é civilizada. Em todos os países onde o trânsito é caótico, agressivo, preconceituoso, a política também tem tais defeitos. Então eu vejo esses sintomas no Brasil e penso há mais de 30 anos, 34 anos que eu dou aula, nesse comportamento, em grego ethos, daí ética,
que nós estamos nesse momento em torno dessa questão. E cito, entre tantos, um filósofo, entre tantos possíveis, Aristóteles, que produziu dezenas de obras e chamou-as de metafísica, física, psicologia, política, retórica, mas apenas uma obra ele deu o nome do seu filho, a Ética, a Nicômaco, seu filho. Uma coisa bonita para eu pensar que a maior herança que podemos dar aos filhos chama-se vergonha na cara. Aristóteles pensou nisso e estabeleceu logo no primeiro capítulo que a virtude ética é adquirida porque alguém a ensinou e crianças nascem aéticas. Bebês não têm ética. Bebês são máquinas de excretar, ingerir. Nenhum bebê na história jamais disse: não chorarei esta noite porque mamãe está cansada, vou respeitar o descanso dela. Nenhum bebê pensa: não regurgitarei, a ocasião é formal, pode constranger meus pais. Bebês fazem o que querem, na hora que bem entendem. Alguns adultos melhoram com o tempo. Alguns, não todos, infelizmente. E aí eu digo uma coisa, provavelmente por origem interiorana, talvez um pouco conservador, que um dos fracassos da ética nesse momento é a falta de vontade de nós, pais e professores, em educarmos. Educar é estabelecer limites. Educar é dizer às pessoas que elas não podem tudo. Educar é ensinar a bebês e crianças e adolescentes que eles não estão isolados no mundo. Toda vez que eu tento proteger meu filho além da conta e permito que ele faça o que bem entenda, em primeiro lugar, eu não estou amando, mas eu estou criando um completo idiota, porque uma criança mimada dará origem ao adulto imbecil. A vida é formada de desafios enormes. A vida é formada de desafios enormes e o primeiro talvez seja esse. Meu filho não terá no futuro para ter ao seu redor ao pai e a mãe. Ele terá a sogra, o síndico, o delegado e o auditor fiscal. Ele não terá pai e mãe. Se o mundo fosse feito de pais e mães, a educação de gente mimada seria coerente. Mas ele viverá num mundo de noras, genros e cunhados. Ele viverá num mundo onde pai e mãe não são dominantes. Por isso, o primeiro esforço é o esforço educativo. Ética e vida social implicam coerção, leis, e consenso, educação. Não existe sociedade baseada apenas na coerção, não existe sociedade baseada apenas no consenso. Eu preciso de coerção e de consenso. Aristóteles diz que nós podemos melhorar com o tempo. A palavra não é dele, é de Rousseau, mas a ideia é dele, perfectibilidade de caráter. Não existe no campo da ética a síndrome de Gabriela, cravo e canela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Eu tenho que melhorar. Eu, Leandro, tenho defeitos enormes, isso não é retórica, e luto constantemente para controlar tais defeitos. Eu sou possível e passível de melhoria. Somos seres racionais, temos natureza, mas temos cultura e razão e livre-arbítrio sobre essa natureza. Dessa forma, o primeiro elemento de uma ética é responsabilidade. Eu tenho que me incluir na resposta. É comum no Brasil, onde não há uma educação clara para a responsabilidade, a justificativa. Talvez seja justo dizer, é comum no mundo. Deus pergunta a Adão: você comeu do fruto da árvore do bem e do mal? Ele diz: foi a mulher que me deu. Deus pergunta à mulher, ela diz: foi a serpente. Estava inventada a reunião de empresa. Ninguém tem culpa. Tudo fala: por que você engordou? É tireoide. Eu tenho tireoide. Por que você não aprende inglês? A minha família não tem jeito com línguas. Nós sempre estamos transferindo a responsabilidade. Eu sou sócio majoritário da minha vida e entendo
na cidade onde eu moro há 30 anos, São Paulo, que se eu perguntar aos motoqueiros, aos motoristas de ônibus, aos carros privados, às bicicletas, aos pedestres, aos caminhões e táxis, quem é culpado pelo caos do trânsito de São Paulo, ninguém dirá nós. Todos dirão o outro. O dedo que eu aponto, que esconde 3 apontados para mim, é a omissão do eu e a omissão da responsabilidade. Os brasileiros são malandros. Você é alemão? Você é italiano? Ou você também é brasileiro? Os brasileiros são atrasados. Os brasileiros são X ou Y. Tenho que entender que no campo filosófico e no campo das escolhas, tudo implica perda. Eu não posso casar e ser solteiro ao mesmo tempo. Alguns tentam, mas não é possível. Eu não posso levar a vida de solteiro na vida de casado. Toda escolha implica perda. Eu não posso comer o que eu quero e emagrecer, salvo umas poucas pessoas que são alvo da nossa inveja e ódio profundo. Todas as outras pessoas vão pagar um preço pelo que fizerem essa noite aqui, nessas mesas. Eu não posso gastar o dinheiro e ter o dinheiro. Eu não posso não estudar e ter conhecimento. Eu não posso querer um país ético e não ser. Toda escolha implica perda. E eu tenho que saber dessas perdas. Eu tenho que saber que o mundo é feito de sims e nãos, de faça e não faça, e que eu tenho que saber qual é a perda que eu quero. Sócrates nos consola dizendo: se você estiver em dúvida se deve casar ou não, não se preocupe, você vai se arrepender das duas coisas. Então eu tenho que saber o que eu quero. Se eu trabalhar como um condenado e nada aproveitar da vida familiar, se eu ganhar muito dinheiro, mas não estiver nunca em casa com meus filhos e esposa, com meu marido, no caso, eu vou ter uma perda, a família. Se eu ficar em casa o dia todo e não ganhar nenhum dinheiro, eu vou ter uma perda, a família também. Provavelmente perderei, aliás, mais rápido ainda. Toda escolha implica perda. Quando você põe um quindim na sua boca, é uma escolha. Você vai perder alguma coisa e vai ganhar outra. Uma de prazo rápido, que delícia. Outra de prazo médio e longo. Lá se foi a boa forma. Claro que se vocês comem muita pururuca, muito bacon, muita cozinha pesada, pelo menos vocês evitam Alzheimer. Porque quem come isso diariamente não chegará à idade de desenvolver Alzheimer. Vai morrer antes. Vai morrer bem antes. Tudo que eu faço implica perda, e a responsabilidade ética é tentar estabelecer o equilíbrio. Nem tanto à terra, nem tanto ao mar, nem tanto gasto, nem cuidar tanto, nem ser tão avarento, nem tão pródigo. Dante Alighieri coloca os que gastam tudo e os que não gastam nada no mesmo círculo do inferno: os pródigos e os avaros. Quem gastou a fortuna da família, ou quem apenas guardou e nunca fez caridade, vai para o mesmo círculo do inferno. Equilíbrio é fundamental. Equilíbrio em todos os campos. Equilíbrio de todas as formas. Equilíbrio entre valores e resultados. Aqui metaforizado nesse anjinho e demônio que estão no nosso ombro, símbolo da nossa consciência. Sim, meus senhores e minhas senhoras, nós somos conscientes. Todas as pessoas que fazem fofoca para mim de um colega de departamento da Unicamp baixam o tom de voz e sibilam como uma cobra. Sibilam. Todo aluno que cola me procura pela sala. Toda pessoa que mente desvia o olhar ou olha fixamente. Nós temos consciência das coisas. Temos sempre uma boa consciência nos lembrando o que é certo e o que é errado. Disse-me um médico em São Paulo, amigo meu, que essa cena clássica pode ser da seguinte forma: o médico ouve um demônio que diz: tenha caso com a paciente, pode ter caso com a paciente, não tenha problema,
E imediatamente o seu anjinho diz: não faça isso, isso é um absurdo. O demônio insiste: você é maior de idade, ela também, qual o problema? O anjo insiste: é errado. O demônio insiste, o anjo usa o argumento final: mas você é médico veterinário. Quem não entendeu, pergunta para o colega depois em casa, quem for mais lento a esse respeito. É preciso dizer a todos nós brasileiros que não há possibilidade de construir uma carreira ética se eu mirar apenas no lucro. Mas não há problema nenhum em ter lucro quando ele é fruto do justo trabalho e do justo esforço. Recomendam meus advogados que eu conte essa história de forma hipotética. Suponham num país da Ásia Central a existência de uma empreiteira. Recomendam os advogados que eu localize isso no Cazaquistão. No Cazaquistão há uma empreiteira que fez uma carreira imensa com propinas e caixa 2. No Cazaquistão não há nenhuma semelhança com o Brasil. E lá no Cazaquistão essa empresa ganhou bilhões, tornou-se sólida, gigantesca. Em algum momento isso daria errado, porque o presidente dos Estados Unidos, Lincoln, dizia que você pode enganar algumas pessoas durante algum tempo, muitas pessoas durante muito tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas durante todo o tempo. E essa empresa é descoberta. Seus dirigentes perdem a liberdade, as multas são bilionárias e a perda de valor agregado da empresa é gigantesca. O que eu estou dizendo com isso? Tudo que foi construído de forma ilegal e sob bases ilegais tende a desmoronar. Por quê? Porque para fazer um esquema, nesse caso no Cazaquistão, eu preciso de auxílio. E para envolver no meu esquema criminoso, esse auxílio será dado por cafajestes como eu. Ora, o prêmio da ética é ter amigos. O castigo da falta de caráter é ter cúmplices. E cúmplices, sabem os senhores, acabam fazendo delação premiada. Em algum momento. Quando o cúmplice sente que a lei o aperta, ele decide tirar seu esfíncter do ângulo ortogonal e denuncia aos outros. Ora, a ética é aquela que vai nos ensinar que o lucro é justo mediante trabalho e esforço honesto e que com isso eu vou crescer menos do que fosse desonesto, mas vou crescer sempre e vou crescer de forma sistemática e vou crescer de forma que no plano micro a ética seja respeitada dentro da empresa, seja respeitada nas relações familiares, na empresa, e dali a ética se torne também para o plano macro. Não existe pessoa ética que seja ética apenas num campo, ou se é ético em tudo, ou não se é. Não existe chance de fazer o errado de forma correta. O errado é sempre errado, independente da forma que eu faça. A ética traduz segurança e traduz tranquilidade. A ética é baseada em trabalho, numa ideia que nós temos que recuperar no Brasil e transmitir a filhos, e insistir com colegas e exemplificar para todos. Uma vida só vale a pena ser vivida com um trabalho longo, sistemático e bem aplicado. A nossa tradição ocidental nos dá 3 chances de êxito material: nascimento, casamento e trabalho. Se você nasceu no CEP errado, se casou por amor, só resta uma: o trabalho. Quem nasceu na família equivocada, casou seguindo o coração e não o CNPJ, necessariamente só restou o trabalho. A vida inteira. Trabalho que dá sentido e trabalho que dá valor. Trabalho que, quebrada a ética, multiplica os problemas. Porque a mentira, ao contrário do que possam dizer, a mentira multiplica os problemas. A verdade nos torna transparentes e tranquilos.
o que é um homem verdadeiro. Ele está no banho e toca o celular. Ele diz para a esposa: atende. É aquela sua colega jovem do escritório, vê o que ela quer. Seus amigos estão mandando fotos, abra. Eles sabem que eu sou casado, serão fotos de araras, tucanos, orquídeas. Eles sabem que eu sou casado. Nenhum amigo mandaria pornografia para um homem casado, obviamente que não. Quando a polícia para meu carro na rodovia dos Bandeirantes a caminho da Unicamp, eu desço tranquilo. Eu tenho os 2 extintores de incêndio, caso seja necessário. Eu tenho o kit de primeiros socorros ainda. Eu tenho os documentos em dia. Mas eu tenho colegas que baixam aplicativos para evitar blitz, porque as carteiras estão vencidas. E fazem São Paulo-Rio via Teresina para evitar uma blitz. E a minha pergunta é: não é mais fácil renovar a carteira do que todo esse esforço titânico? Toda gambiarra resulta num problema. Todo jeitinho resulta numa fragilidade. Toda mentira gera insegurança. Todo caixa 2, nota fria, infração da CLT, gera uma avalanche que vai aumentando com o tempo e você perde o controle. Voltando ao tema, segundo o filósofo Etienne de La Boétie, no século XVI, amigos só existem entre pessoas de caráter. Pessoas sem caráter têm cúmplices, e os cúmplices, diz Etienne no livro Discurso da Servidão Voluntária, os cúmplices se entretemem, porque sabem que não podem confiar uns nos outros, porque todos são parecidos. E canalhas sabem que canalhas não são confiáveis, porque canalhas precisam de gente honesta. Não há sistema baseado só em gente sem caráter. Os canalhas precisam de gente honesta. Porque o Brasil continua dando certo, apesar do esforço de tantos. Porque a maioria da população continua acordando, trabalhando e pagando seus impostos. E é por isso que alguns canalhas podem prosperar. Porque a maioria de nós, independente do governo, continua fazendo o que deve fazer. Senão o sistema teria entrado em colapso há algum tempo. Acho que tem um problema na tela, mas vamos adiante. A ética garante a transparência, a ética garante a tranquilidade, a ética garante a paz. Se eu pretendo cumprir todas as normas, eu sou obrigado a discuti-las. Se eu não pretendo discuti-las ou cumpri-las, então eu as ignoro. Nos sistemas corruptos eu não discuto a lei porque eu não pretendo cumpri-la. E é por isso que eu preciso de valores, e esses valores são fundamentais, pode ir adiante, para que eu interprete que a lei tem que ser o exercício livre, aberto e democrático do bem comum. É preciso afastar a ideia de lei que nós herdamos do período colonial e entender o óbvio. O Estado não é a encarnação de um poder individual, mas é a celebração de uma aliança mútua, que ao tirar dinheiro do Estado, eu estou tirando dinheiro dessa aliança mútua, que ao sonegar, obviamente, eu estou colaborando para o sistema entrar em colapso. Mas pior, se o roubo é sempre o roubo da coisa pública multiplica a responsabilidade. Ladrão de caixa de supermercado é um criminoso. Ladrão de caixa do governo é um criminoso de toda a sociedade. E aqui vem um equívoco terrível na nossa sociedade. Os brasileiros interpretam que público não é de ninguém e privado pertence a uma pessoa. Insisto, o público é de todos. E por isso que invadir uma propriedade privada e destruí-la é um terror. Mas invadir uma propriedade pública e destruí-la é um crime que multiplica na sociedade. Recém-refeita uma praça em São Paulo, já houve uma depredação, e uma das pessoas que depredava foi entrevistada e disse: mas isso aqui é público. É esse tipo de mentalidade mesquinha, tacanha e equivocada que tem que desaparecer no Brasil. O que é público
tem que ser preservado com um zelo infinitamente maior. Você tem todo o direito de ser porco na sua casa, um direito sagrado. Não há lei na Constituição que te obrigue à higiene, à ordem ou ao banho sequer. Mas em público você não pode jogar papel na rua. Em público você não pode depredar. Exatamente porque naquele espaço existe o interesse de todos. Dizia Frei Vicente do Salvador, nosso primeiro historiador no século XVII, ao escrever sua obra na capital do Brasil de então, Salvador, que o brasileiro era pouco repúblico, de coisa pública, res publica em latim. O brasileiro era pouco inclinado à vivência pública. O mesmo Rui Barbosa, que eu já citei, dizia, quando tentou ser presidente de novo, que no Brasil a república tinha virado uma reprivada, nos dois sentidos que a palavra possa ter. Um célebre fazendeiro do Nordeste brasileiro, quando proclamada a república, foi entrevistado por republicanos. O senhor não gosta da república? Ele dizia, não, eu prefiro o império. Abismados, perguntaram por quê. Dom Pedro era um porco gordo que estava há 50 anos no poder. A república vai trazer um leitão faminto a cada 4 anos. Na lógica desse fazendeiro, havia um problema. Vejam que eu não sou monarquista, não é uma defesa do império. Mas nossos problemas são antigos, são estruturais e só a ética, e é preciso dizer isso sempre, enfatizar a filhos, alunos, funcionários e colegas, só a ética garante a escolha e a liberdade. A falta de ética aprisiona, a falta de ética nos torna cada vez mais cercados de laços. Só a ética garante a escolha e a liberdade. Nós temos que nos educar para isso em todos os campos, todos nós, a começar por mim. Quando se estuda a ética, não é para produzir um anjo, não é para produzir um perfeito, inatacável. Quando se estuda e se defende ética, é para que pessoas como eu e como os senhores, seres humanos, limitados, atacados de sentimentos por vezes negativos, possamos existir no mundo e quando erramos, possamos fazer correto da próxima vez. 1 ou 2 vezes por ano, para que não pareça que eu sou um poço de virtudes, 1 ou 2 vezes por ano em geral, pelo menos, eu sou multado, e sempre com razão. E ao receber a multa eu olho desolado, pela dor financeira, pelos pontos da carteira, e acima de tudo por entender que eu errei. Eu errei e não deveria ter errado. Eu deveria ter sido melhor. E faço aquele voto que tem no ato de contrição antigo. Prometo emendar-me, nunca mais vos tornar a ofender. E tento não errar de novo. Aparentemente, errar é humano. A primeira criação do Éden, quando Deus decidiu pegar 2 funcionários dali, sem chamar gente de fora, Adão e Eva, e deu um código de ética com apenas uma cláusula: você não pode comer essa fruta, o resto pode tudo. O jovem casal desobedeceu. Expulsos, foram para o mundo, tiveram 2 filhos, e o agricultor matou o pastor. A primeira família do mundo tem 2 criminosos que desobedeceram a Deus, um assassino foragido e um cadáver. Essa é a primeira família do mundo, a mais próxima de Deus, a mais perfeita. A família que não tinha sogra nem sogro. A família absolutamente tranquila. Por isso que se diz que errar é humano. Errar é humano não me justifica, mas me estabelece que eticamente eu tenho que melhorar. Que eu sou perfectível e não perfeito. Perfeito em latim, perfectum, feito até o fim. E o fim é só a morte. A morte eu não posso transformar. A morte escapa ao ser humano. Quando a morte vem, não há nada que eu possa fazer. Quando eu estou no avião, isso é muito frequente, o avião sacode, eu vejo as pessoas gritando, eu sempre fico tranquilo porque não há paraplégicos em acidente de avião. Então não vai haver efeitos colaterais. Uma senhora me gritou há pouco: ah, mas minha senhora Aparecida. Eu disse: olha, minha senhora, eu trabalho com religião na Unicamp. A padroeira da aviação é Nossa Senhora de Loreto.
Então é muito importante mandar o ofício para o departamento correto, porque senão a Aparecida recebe, ela vai olhar, isso é lá com a Loreto, ela devolve, até esses papéis irem vai ser um caos. Problemas com o Hotel Santa Marta, padroeiro dos hoteleiros. Internet Santo Isidoro de Sevilha. É importante saber o organograma do céu para mandar os pedidos para o departamento correto. A ética, ela sempre garante, obrigado, a escolha e a liberdade. E mais, a vida ética é a vida válida. Você pode ter roubado 1 ano, 10, sonegado, enganado, crescido, e um dia de manhã toca a campainha e você será levado a conhecer a capital do Paraná, onde, castigo extra, você tem direito a 1 hora de sol por dia. 1 hora de sol em Curitiba. Já pensaram no sofrimento disso? E bizarrice brasileira, quem vai te levar para a prisão é um homem com tornozeleira eletrônica. Também, isso é uma bizarrice brasileira. Somos o único país do planeta onde há escassez de tornozeleiras. Ou seja, não dão conta do mercado das tornozeleiras eletrônicas. Querem ser otimistas? É a maior revolução ética que o Brasil já passou. Querem ser otimistas? É a primeira vez que eu estou discutindo corrupção passiva, sempre discutimos, mas ativa, a do empresário sonegador ou do empresário que paga a propina. Querem ser otimistas? Primeira vez na história do Brasil que é um milionário branco rico na cadeia. Querem ser pessimistas? A Itália fez muito mais do que nós. Fez uma reforma mais radical de tudo e ao final elegeu Berlusconi. Ou seja, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Não haverá um país perfeito ao final deste processo, mas haverá um país que vai continuar precisando que todos nós, servidores públicos, cidadãos e outros, continuemos fiscalizando, lutando, transformando, votando bem, processando quem não se comporta, derrubando quem não merece o voto. Ou seja, não haverá um paraíso, mas vai haver um permanente processo de luta para evitar que se volte ao inferno. Acho que nós estamos num bom caminho. Sou otimista a esse respeito, porque acredito em todos os campos na transparência. Transparência fiscal, transparência de atos, transparência de intenções, para que tudo seja resolvido às claras, dentro de um clima democrático absoluto. Alguém me perguntou, mas tal juiz é neutro? Em história não existem pessoas neutras, só sabão de coco é neutro em história. Existem pessoas com interesses próprios, convicções específicas, origens variadas, que lutam e que vão ser limitados uns pelo poder dos outros. Daí acreditar na ideia de Montesquieu do equilíbrio entre os poderes. Tudo estaria perdido se todo o poder do Brasil estivesse nas mãos da presidência. Tudo estaria perdido se todo o poder estivesse nas mãos do presidente do Senado ou da Câmara. Tudo estaria perdido se todo o poder estivesse nas mãos do Judiciário. Montesquieu intuiu claramente que a reunião entre Temer, Renan Calheiros, o deputado Maia e a ministra Carmen Lúcia tem que ser harmônica o mais possível, para que possa existir um justo equilíbrio entre esses poderes e essa transparência. É preciso pensar sempre que há um desafio pela frente. É preciso pensar sempre que nós temos a capacidade de mudança. É preciso tirar o pensamento mágico de que sempre foi assim. Vamos dar exemplos. Quando eu era criança, não havia uso de cinto de segurança no Brasil. Ninguém usava cinto de segurança. E já havia lei obrigando ao cinto de segurança. Nós andávamos sem nenhuma restrição
dentro do carro, não havia cadeirinha para crianças. E tudo isso mudou nos últimos anos. Quando eu era criança, tomávamos banhos de horas, porque a água era um recurso infinito, que não tinha nenhum limite, e nós aprendemos que isso não é verdade. Quando eu era criança, nós íamos para o sol às 8 da manhã, e nenhum dermatologista nos advertia que haveria um custo para isso. Não tinha sido ainda inventado o melanoma, nenhum dermatologista nos advertia. Esses comportamentos mudaram por completo. Quando eu era adolescente, dançava-se no carnaval uma marchinha absolutamente racista e terrível. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor. Hoje isso daria cadeia. Na década de 20 e 30 deu prêmio aos irmãos Valença de Recife, que fizeram a música, e a Lamartine no Rio de Janeiro, que adaptou. Nós completávamos essa marchinha racista com outra homofóbica. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? E éramos felizes do nosso preconceito imbecil e dançávamos a noite inteira um pouco ingênuos. E hoje temos mais sensibilidade. Tudo está mudando, tudo está em processo de transformação, tudo passa, tudo tende à transformação, tudo vai desaparecer, menos a Rainha Elizabeth II, obviamente. Essa é imortal em vários sentidos. Bem, antes eu usei a metáfora de que o crescimento artificial é um anabolizante. Eu desenvolvo a ideia de que o desenvolvimento natural e ético é lento e sistemático, mas ele é seguro. É preciso dizer isso às pessoas, que a empresa deva crescer sistematicamente, de forma lenta e segura, que essas expansões são como anabolizantes e trazem um custo ao organismo. É preciso restaurar essa ideia de que nós temos que ter consciência e consciência de valores. Consciência é uma coisa essencial, consciência é uma das coisas mais importantes que nos distingue dos animais, nos torna seres específicos. Conto aos senhores uma breve historinha que eu vivi há 2 anos. Eu tenho no meu círculo de relações apenas um amigo milionário. Acho que ele mantém amizade comigo para saber como funcionam essas pessoas que não têm seu próprio avião, não têm seus próprios barcos, que ele acha muito exótico isso. É um homem ético, tenho que me controlar para não me trair dizendo o nome, porque ele é muito conhecido, e temos uma relação sólida e antiga. Infelizmente, meu amigo, um pouco mais velho do que eu, decidiu trocar de casamento. E caso único em São Paulo, os senhores nunca ouviram falar disso, casou-se com uma menina muito mais jovem do que ele. Caso excepcional, que escandalizou a cidade e o estado. Indenizou bem a primeira esposa, que foi chorosa e dolorida, mas bem indenizada, e casou-se com uma moça alta, magra, loira e muito madura para a idade, ele dizia. Conheci a moça, vi que o que saltava imediatamente não era maturidade, mas acreditei na palavra dele. Ele me disse: Leandro, você viaja muito, me dê uma dica de uma boa lua de mel, eu quero perfeita. Sabendo que eu viajo muito, disse a ele: tem nas Ilhas Baleares, no Mediterrâneo, uma vila para alugar. O quarto fica no alto da rocha, com cortinas de seda branca, um vidro que se estende sobre a cor linda do Mediterrâneo no fim da tarde. Tem uma piscina particular, tem uma piscina de borda infinita, uma praia particular de areias brancas, um cozinheiro fabuloso, tudo é perfeito. É um lugar lindo que eu visitei, mas não fiquei, e ele aceitou a minha indicação. Colocou a moça muito madura para a idade no seu avião, comprou trufas, champanhe, caviar, um pacote de curiosas pílulas azuis, caso houvesse uma necessidade. E assim, munido de tudo que ele desejava consumir na ilha, voou para as Ilhas Baleares, desembarcou em Ibiza, lá seu iate o esperava para levar a casa. Ficou uma semana consumindo, comendo o que levava do Brasil, feliz.
voltou e me deu uma garrafa de um vinho fabuloso que eu tenho até hoje. Não abri, porque é o típico pensamento de pobre quando ganha coisa cara, né? Não abre na hora, você tem medo de gastar, né? Uma garrafa de Petrus, sabe Deus quando eu vou ganhar outro na minha vida. Então tenho ainda. Cada vez que o avião sacode eu penso, e o vinho? Meu amigo me agradeceu e me disse uma frase abissal para mim. Ele disse: Leandro, ela está apaixonada por mim. É abissal. É um homem inteligente, muito inteligente, é um homem ético. Eu não faço nenhuma leitura moral dessas coisas, não tenho idade para ser moralista. Não gosto de gente moralista. Lembro de um famoso plantador de soja, que não convém citar o nome, que era acompanhado de jovens muito mais jovens do que ele. E um dia, estando acompanhado de uma moça de 18, tendo ele 78, uma repórter jogou-lhe a queima-roupa no Fazano, em São Paulo. O senhor não sabe que ela está com o senhor por interesse? Ele, sábio, respondeu: eu sou milionário. Uma de 70 também estaria por interesse, eu prefiro de 18. Pronto. Uma relação clara, direta, prática, sem nenhum julgamento. Cada um oferecendo ao outro algo numa relação comercial, sem fantasias. Perfeito. Mas voltemos ao meu amigo. Ele me disse: Leandro, ela está apaixonada por mim. Tirar uma moça do interior, levá-la no seu avião privado para a Europa, entupi-la de todo o luxo que o mundo pode oferecer, é lógico que ela estaria apaixonada. Ela transformaria o interesse em gratidão, a gratidão em afeto, isso em amor. É um processo super simpático e natural. Diz Nelson Rodrigues que o dinheiro compra até amor verdadeiro. Eu tive que dizer ao meu amigo, para espanto dele, durante um jantar: meu amigo, você me conhece há mais de 20 anos, nossos filhos estudaram juntos, temos conhecimento sólido um do outro, então ouça o que eu vou lhe dizer. Se você me levar no seu avião para essa ilha, me entupir de champanhe Tétanger, caviar beluga, naquela praia que eu conheço, creia com toda certeza e sem nenhum problema, eu me apaixonarei por você. E mais, eu garanti, mais importante, eu vou fazer coisas que ela não faria de jeito nenhum, porque eu não tenho limites para atingir meus objetivos com isso. Veja, quando eu digo valores, significa o seguinte: se você quer afeto e confiança, primeiro conselho óbvio, não troque de elenco no final da novela. Se você quer contar com uma boa equipe, não mude essa equipe no final da novela. Se você quer vivência sexual intensa, não precisa casar. Aliás, não deve casar. A Igreja Católica, muito sábia e estratégica, nos ensina que para afastar os padres do sexo impediu o casamento. O meu conselho seria que o casamento é a única coisa que afasta do sexo. O casamento é a única coisa que impede você pensar bobagem. Você foca na carreira, passa a beijar na testa, passa a usar camiseta larga, passa a usar abrigo, e aí quando você coloca croque, acabou. Não tem mais. E chama ainda a sua esposa de mãe, que é para garantir que não vai rolar sexo, porque ninguém deita com a mãe, né? Desde Édipo, pelo menos, ninguém deita com a mãe. Valor significa saber o que eu quero, com quem eu quero, de que forma eu quero. Valor significa estratégia, significa ética. Valor significa ter consciência que eu faço parte do problema. Valor significa que eu tenho que cultivar coisas que não passam. É uma das coisas que eu nunca consegui ensinar aos jovens, é uma das minhas frustrações. Dizer aos jovens que a turma de amiguinhos é mais legal do que a família, porque ela não cobra nada. Dizer aos jovens que é legal ficar o ano novo com os amiguinhos e não com a família, que os amiguinhos de fato não lhe dão importância e por isso eles são leves. Dizer aos jovens que com o tempo ele vai perceber que importa a família e não o amiguinho, e quando ele for para a UTI, ele vai ter a família e não
os amiguinhos. Eu não consigo transmitir isso aos jovens, talvez porque cada geração tenha que descobrir isso a seu tempo. Os amigos são legais, os amigos de farra são legais, porque eles não estão nem aí para nós. E como tal são leves. A família é mais pesada, porque nós somos fundamentais para a família. E por isso ela é mais pesada. Família é algo fundamental e este é um dos valores. E talvez seja a maior vergonha que alguém possa passar em família, é quando você vai ser acusado de não ter sido ético, de ser um sonegador ou um ladrão diante da sua família. Talvez não haja experiência mais dramática do que ser preso diante da própria família. Talvez não haja coisa pior do que seu filho olhar para você e dizer: papai é um ladrão. Mesmo que ele defenda o pai na sua dor, ele sabe que isso é verdade. Logo, estes valores são valores fundamentais, e para isso eu tenho que vencer coisas como orgulho. O orgulho é o maior inimigo de todos nós, de cada um dos senhores que me ouve, de cada uma das senhoras e de mim. O ano passado me contrataram para dar palestra sobre humildade para mais de 3.000 médicos. Não sei porquê, acharam que era importante que os médicos ouvissem uma palestra sobre humildade. Preparei uma palestra, fui num espaço gigantesco lá em São Paulo, que é o Transamérica, e fui dar a palestra. Entrando no recinto, o segurança me barrou: onde está seu crachá? E eu disse para ele: eu sou palestrante. E ele me perguntou, talvez interessado, talvez irônico, sobre o que é a palestra. Eu disse: humildade. Talvez eu ouvindo, eu conseguisse desenvolver essa questão. A vaidade nos torna frágeis. A vaidade é a coisa que torna o homem mais frágil. Basta você elogiá-lo que ele se perde por completo. A ética nos torna transparentes. A ética é aquilo que eu posso mostrar: minha planilha Excel, meu livro caixa, meus documentos, minha conta bancária, porque nada há neles que me envergonhe, nada há neles que desabone meu caráter. A ética me torna leve, eu deixo de ficar assustado. A ética não faz com que eu viva em sobressalto. Será que vão descobrir? Será que vão conseguir? Será que eu fechei aquilo? Será que eu destruí tal prova? A ética é aquilo que garante uma vida sistemática, metódica, passo a passo. É preciso insistir nisso, e aí eu volto à primeira parte da fala: pagar impostos não me torna um idiota, me torna um cidadão que sustenta o Estado ao qual eu pertenço e que permite que eu cobre desse Estado, porque sou um acionista desse Estado. Ser bom não me torna um idiota, ser mau me torna um idiota, ser ladrão não me torna esperto, ser ladrão me torna apenas um ladrão.